Pai do Senhor a todos, bom estar com vocês, Igreja do Rio de Janeiro, sobre a orientação, primeiramente do Espírito Santo, e abaixo nossos pastores, Emília, Gilson e Emília. É um prazer estar com vocês, e nesse dia tão especial, né, de mais um batismo aí no Rio de Janeiro. É muito emocionante para nós estamos juntos em espírito nesse dia tão especial que foi na vida da Cleide, do Jorge, da Cristiane e do Tiago. É uma mensagem muito especial para vocês e também para todos os nossos discípulos aí no Rio de Janeiro. Quero parabenizar a todos e quero trazer aqui uma palavra da parte do Eterno para a vida de vocês que estão chegando agora, né, que estão sendo batizados. Os pontos positivos dos discípulos de Jesus. Vocês agora são discípulos do Mashiach, né? Discípulos de Jesus. E nos primeiros pontos eu quero abordar aqui com vocês, são apenas 9 pontos, né? É que a partir de agora vocês têm a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então hoje vocês, né, que foram batizados, receberam a vida eterna. Segundo ponto, se tornam representantes do Eterno, nosso Deus, aqui na terra. Né? Está lá em Lucas 10:16, 2 Coríntios 5:20, e são embaixadores oficiais do Eterno. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como Deus estivesse fazendo pelo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplico, reconcilie-se com Deus. Está lá em 2 Coríntios 5:20, nós nos tornamos embaixadores. O que é um embaixador? É um representante de Deus aqui na terra. Então, a partir do momento que vocês foram batizados, vocês passam a ser agora embaixadores, quer dizer, representam Deus aqui na terra. Não representam mais vocês, mas sim ao Eterno Senhor, nosso Deus. Terceiro ponto, que vocês são considerados justos diante de Deus e terão também uma recompensa. Está lá em Mateus 13:43, diz assim: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Vocês agora são justos diante de Deus, justificados pelo sangue do Mashiach, pelo sangue de Jesus. Né? Somos justificados. Não somos justificados pelas nossas próprias obras, mas sim pelo sangue do Mashiach. Os injustos não entrarão no reino dos céus, só aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. Então vocês agora, pós-batismo, né, tornam-se então justificados. São justos diante de Deus. Coisa maravilhosa. Né? O quarto ponto, o discípulo de Jesus recebe uma autoridade no mundo espiritual para curar enfermos e expulsar demônios. Então, vocês têm essa autoridade, está sobre vocês agora. Vocês têm autoridade de Deus. Está lá em Mateus 10, versículo 1, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espírito imundo e para curar os doentes, né, de enfermidades. Então, vocês têm essa autoridade, dada pelo Eterno, para expulsar demônios e repreender as enfermidades. É uma autoridade espiritual, que é dado somente àqueles que recebem a Jesus como Salvador. E vocês receberam, foram batizados, então vocês hoje têm essa autoridade. E vocês têm essa autoridade para fazerem a obra de Deus, para ajudar o nosso pastor aí no Rio de Janeiro. Né? Deus deu essa autoridade a vocês, vocês são detentores agora. A enfermidade, coloca a mão, ora, né? Expulsa os demônios. E isso vai ser agora comum no ministério de vocês, como tem no nosso ministério, no ministério da igreja, a autoridade de Deus de expulsar demônios e curar enfermos. Vocês devem receber. Ponto 5. Vocês se tornam membro do povo de Israel. Vocês são enxertados na oliveira. Está lá em Romanos 11 e Efésios 2. Né? Somos enxertados. Essa é um ponto muito importante que é esquecido pela igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesses dias. Nós somos enxertados no povo de Israel. A Bíblia fala que nós pertencemos agora a esse povo, o povo escolhido de Deus. Não existe a Israel espiritual, de maneira nenhuma. Nós fomos enxertados,
somos parte do povo de Israel agora. Isso está lá em Romanos 11 e Efésios 2. Como eu tenho falado, é um ponto que é muito esquecido pela igreja, não é pregado isso, não é ensinado isso na igreja. Mas na igreja primitiva, nós temos o conhecimento que os talmadinhos, os discípulos de Jesus, eles tinham pleno conhecimento, os gentios, que tornaríamos então parte do povo de Israel. Então as bênçãos de Abraão agora estão sobre nossas vidas. As promessas que são para o povo de Israel estão sobre nossas vidas também, porque fazemos parte do povo de Israel. A promessa de Deus de restauração era para com o povo de Israel. Mais tarde faremos outros vídeos explicando isso. Pastores aí no Rio têm esse conhecimento, pode estar explicando para vocês. Então nós fazemos parte desse povo, né? Algumas pessoas têm até um certo repúdio pelos judeus, né? E não sabem que fazem parte do povo de Israel. Está na Bíblia, né? Outro ponto que eu quero abordar para vocês, o sexto, é que seremos ressuscitados no último dia. Nós fomos batizados, aceitamos a Jesus como Salvador e fomos batizados. Nós temos essa recompensa, né, de ressurreição. Está lá em João 6,44 e Lucas 4,14. 14 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus, ele vai nos ressuscitar no último dia, né? Um dia nós seremos ressuscitados, quando ele vier nas nuvens levar a sua igreja. Os que tiverem morte serão ressuscitados primeiro, e os que tiverem vida serão transformados. Então há uma promessa sobre a sua vida. Você tem uma promessa, você vai morar eternamente com o eterno Deus Todo-Poderoso. Ressuscitaremos. É uma maravilha, isso é maravilhoso, né? Outro ponto também, o sétimo ponto, nós somos templo do Espírito de Deus, né? Somos templo do seu Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo do Eterno habita em nós, somos seu templo. Então, é uma coisa maravilhosa, nós temos o templo do seu Espírito. Ele fala conosco, ele nos orienta, ele nos exorta, né? Nos comissiona. É muito bom sermos agora dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não somos mais dirigidos pelas nossas emoções e nem pelos nossos sentimentos, mas somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Então é uma coisa maravilhosa. Vocês agora que foram batizados, têm essa orientação do Eterno, essa direção do seu Espírito, né? O outro ponto, o oitavo, é que o nosso nome agora está escrito no livro da vida. A Bíblia diz que tem vários livros, naquele último dia vai se abrir vários livros, e o livro da vida será aberto também, né? O nosso nome está escrito nesse livro, porque recebemos o Mashiach como Salvador e fomos batizados. Então, nosso nome agora está escrito lá, é coisa maravilhosa. Pertencemos agora à família de Deus. Somos enxertados no povo de Israel, que é a família dele, e somos agora também, pelo nosso nome está escrito, família de Deus. Coisa maravilhosa, não é mesmo? E o nono ponto que eu quero deixar aqui é que nos tornamos uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, a novidade de vida. Vamos viver agora em novidade de vida. Porque somos orientados pelo Espírito Santo de Deus, né? Temos agora buscar a santificação, que é a mudança de caráter. À medida que vocês forem aprendendo a palavra, estudando a palavra, virá então a mudança de caráter, que é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém vai ver a Deus. E para sermos santificados, nós temos que passar receber o Mashiach e sermos batizados com o Espírito Santo e nos tornarmos uma nova criatura. E vivemos agora em novidade de vida, em obediência à palavra de Deus. A obediência, vamos falar agora de obrigações, né? Falei só de bênção agora que nós recebemos. Agora vamos falar algumas obrigações, né? Primeira obrigação, temos que estudar a palavra de Deus, sendo orientada pelos nossos líderes, e não apenas sermos observantes, né? Mas praticantes, né? Temos que não só observar, mas praticar, e temos que buscar, sim, ler, estudar a palavra, e muito importante, orientado pelos nossos líderes. Temos que entender que temos líderes sobre nós, e tem aí o pastor Gilson, a pastora Emília, que são os vossos líderes, né? E obedeçam os vossos líderes, sejam
orientados por ele, né? Porque existe muita coisa aí no nosso meio que não é de Deus. E os nossos líderes têm responsabilidade sobre vocês. Então estude a palavra, busque o ensinamento, né? E com a orientação. Em Mateus 5,17 diz assim: não pense que vir abolir a lei e os profetas, não vim, mas cumprir. Então Jesus ele veio cumprir a lei. Cumprir, não abolir, cumprir. E ele quer também que nós cumpramos, né? Temos que ser imitadores de Cristo. Devemos viver como ele viveu. Digo-vos a verdade, enquanto existirem céus e a terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra e o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, toda a palavra será cumprida, né? Como Jesus ele veio obedecer, nós temos que ser imitadores dele também e obedecermos a palavra de Deus. Outra coisa que é uma obrigação nossa como discípulos de Jesus, anunciar a palavra de Deus. Você vai alcançar outros discípulos para Yeshua, para Jesus. Então nós temos que pregar, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será batizado, quem não crer já está condenado. Então essa é uma obrigação, você pregar o evangelho, né? Não é uma opção. Eu vou estar, se eu pregar ou não. Não. Aonde você estiver, crie oportunidades, né? E a Bíblia diz, amado, que primeiramente isso tem que ser os da sua casa, né? Orar, buscar os que são da sua casa, os que são da sua família. Né? Primeiramente, busque a eles, pregue para eles, convide. Tem vários eventos da igreja, tem os trabalhos da igreja. Se empenhe nisso, em anunciar o evangelho, porque você foi alcançado porque alguém orou por você, alguém pregou o evangelho, então você tem que fazer a mesma coisa. Isso não é uma opção, é um mandamento. Eu tenho que pregar o evangelho, né? E terceiro, ser fiel aos seus líderes. Está lá em Hebreus 13,14, diz assim, obedeça os seus líderes e submetam-se à autoridade deles, porque os seus líderes têm autoridade. E essa autoridade é eclesiástica, essa autoridade não vem daqui da terra. Essa autoridade é dada pelo Eterno. Eles são pessoas de autoridade. Não é eu que estou falando, é a própria palavra que diz isso. Então nós sabemos que temos que obedecer a autoridades. E os vossos líderes, os pastores do Rio de Janeiro, são vossas autoridades sobre vós, né? E diz, submeta-se a eles, está aqui em Hebreus 13,17, né? Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Entenda uma coisa, meu amado, não é você que vai prestar conta dos seus líderes, mas são os seus líderes que vão prestar conta de vocês, né? Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então veja, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, a nossa força é. Quando nós alegramos a Deus, Ele nos fortalece, né? Nos fortalece, nos abençoa, nos ajuda, quando nos alegramos a Ele. Então quando você alegra também o seu líder, obedecendo ao seu líder, ele vai orar mais por você, ele vai pedir mais a Deus, vai estar sempre ao seu lado, né? Com alegria. Agora, se você não alegra, se você desobedece, se você se rebelia contra ele, você vai desagradar não somente a ele, mas agradar a Deus. Tem pessoas que confundem muito isso. Eu estou aqui fazendo a obra de Deus, mas sem autorização do seu líder. Estou pregando o evangelho. Seu líder está sabendo que você está pregando o evangelho, tem a autorização dele, tem a bênção dele. Eu falo isso com vocês por experiência própria, porque nós ministramos aqui, temos alguns discípulos, né? E muitos deles passam lutas terríveis porque fazem coisas que eu realmente não sei. E depois que nós sabemos, aí está uma situação muito difícil. Por quê? Estão indo sem a bênção do líder. E a Bíblia diz aqui que eu devo obedecer, né? Obedecer. Não coloquem esforços naquilo que o seu líder não está compactuando ou não está lhe orientando. Por isso que muitos recebem lutas, porque você, fazendo a obra de Deus sem orientação, você vai receber lutas, né? Agora, se você está sendo orientado pelo seu líder, primeiramente o inimigo vai atacar o seu líder, não você. Mas o seu líder será atacado. Por quê? Porque ele é cobertura sua, né? Por isso que a Bíblia diz que eu tenho que obedecer os nossos líderes. Lutas espirituais, quando você começa a pregar o evangelho, começa a falar do amor de Deus, né? Orar, jejuar, você está se preparando para lutas espirituais e tem que estar em conformidade.
Um exército não ganha uma luta sozinho. Nenhum soldado ganha uma guerra sozinho, desculpa. Nenhum soldado ganha uma guerra sozinho. Soldado, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a comunidade, né? Não contra um sozinho. Então, querido, seja obediente aos vossos líderes. Obedeça aos vossos líderes. E o próprio Mashiach, ele fala isso, que ele diz que o discípulo nunca será maior do que o seu Senhor. Nunca. Né? Nunca será maior. Então, seja humilde, obedeça os vossos líderes. O pecado do inimigo, né, de Satã, a Bíblia fala que algumas pessoas dizem que foi a desobediência. Satã desobedeceu. Eu quero também fazer um vídeo, uma meditação sobre isso, né? E não foi a desobediência. A desobediência foi uma consequência. Mas o pecado de Satanás foi achar que ele poderia colocar o trono dele acima do trono de Deus. Soberbeceu-se, né? Foi a soberba, foi a arrogância, né? Não, já estou preparado, já posso fazer, meu líder não aplique nada aqui, porque eu sei o que eu estou fazendo. Cuidado, cuidado. Isso chama soberba, chama-se arrogância. Esse foi o pecado de Satanás, né? E automaticamente a desobediência. A desobediência foi a consequência. Porque os anjos não têm livre-arbítrio. Nós vamos estar ministrando isso também para vocês. Um dia aí, Deus nos permitir, estaremos com vocês aí ministrando isso. Vou fazer um vídeo sobre isso. Então, querido, eu quero ficar por aqui. São essas recomendações que eu humildemente, pela paz do Eterno, quero trazer para vocês. E que Deus abençoe vocês ricamente e prospere com esse trabalho. Eu creio nesse trabalho que vocês estão fazendo aí, sobre a orientação dos nossos pastores Gilson e Emília, que são pessoas que temem ao Eterno, se dedicam ao trabalho, e nós torcemos e oramos por todos vocês, e em breve espero estar convosco para juntos nos alegrarmos. Deus abençoe a todos. Shabbat Shalom, estamos na sexta-feira, então iniciando nosso Shabbat. Shabbat Shalom a todos. Fique com Deus, na paz do Senhor, nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Amém.